corporações que eram tão organizadas que, inclusive, criavam caixinhas para ajudar alguém quando tivesse uma necessidade ou quando ficasse doente, ou mesmo ali um sistema parecido com a aposentadoria. Então, nessa primeira etapa de produção, você tem alguns grupos que detêm o conhecimento e tem uma ajuda mútua nessas corporações. Voltando ao quadro, você começa a ter a manufatura e o controle do patrão. O que era isso? Na manufatura, você ainda continua tendo produção manual. Então ainda não é a máquina, é a indústria. Não é a máquina, é a manual. Só que na manufatura, você tem um controle maior do patrão. Você começa a ter os chamados galpões, né? Seriam os embriões das futuras fábricas. Imagina uma fábrica sem uma máquina. O que acontecia com esse processo de manufatura? O patrão chamava todos os seus funcionários para trabalharem no mesmo horário. Então todo mundo trabalhava, vamos supor, das 10 da manhã às 6 da tarde. Esse patrão, ele era o dono das ferramentas. Não era mais cada artesão que tinha a sua própria ferramenta. Esse patrão, esse dono dessa guilda, né, como era chamado na época, ele tinha as ferramentas. Então o empregado sabia fazer o produto, mas não era dono mais da ferramenta. E já havia um controle que é muito importante e fundamental na Revolução Industrial: o tempo. Eu sabia que hora que esse funcionário entrava, eu sabia que hora ele saía, eu saberia se ele estava enrolando para voltar do almoço, se ele estava enrolando no banheiro, entre outras situações. Então não havia a máquina, mas você já havia o controle sobre o trabalho desse indivíduo que estava ali colocado. Vamos ao quadro novamente para a última etapa desse processo, que é com a indústria e o controle feito pelo capital. Na indústria, então, você tem o advento da máquina, você tem uma especialidade muito grande sobre o processo de produção. Ou melhor dizendo, você tem a perda do controle do processo de produção por parte do trabalhador. Professor, que nome diferente, o que isso significa? Imagina uma fábrica, por exemplo, sei lá, de automóveis, que é o exemplo clássico que a gente dá quando a gente fala sobre isso. Você tem lá centenas de trabalhadores numa fábrica de automóveis. Nenhum desses trabalhadores sabe fazer um carro. Ele sabe fazer uma parte. Pensa lá na linha de montagem, pensa no Fordismo, no Taylorismo. Um coloca o pneu, um monta uma parte do motor, outro coloca outra parte, um mexe com a funilaria, um mexe com a pintura, o outro com o acabamento e por assim vai. Nenhum deles domina todo o processo de produção. Ele sabe fazer a sua parte naquela esteira de rodagem ali que o carro está sendo produzido. Então, esse trabalhador, ele é só uma engrenagem de um grande sistema. Ele tem um conhecimento pequeno. Ele pode ser facilmente substituído, sem impactar a produção. Quem que domina o conhecimento? O dono do meio de produção. Então, o dono da fábrica, no máximo ali algum alto cargo, algum funcionário, algum engenheiro. Esses caras ganham dinheiro. O pintar no chão da fábrica, como é o jargão, ele não é bem remunerado porque o conhecimento dele é um conhecimento pequeno. Então, olha que relação interessante. O conhecimento tem a ver com o modo de produção, com o domínio sobre o modo de produção e, consequentemente, sobre a valorização desse trabalho. O trabalho mais especializado vale mais, o trabalho mais técnico, aliás, mais manual, mais simplório, menos técnico, menos valorizado. Voltando ao quadro novamente, algumas imagens aqui, mas para ilustrar esse sistema. Então, nos dois primeiros, no primeiro a gente começa a ver aqui o artesanato. Aqui primeiro os artesãos produzindo sapatos que estão sendo pendurados aqui. Na segunda você tem algumas moças aqui artesãs aprendendo a fiar para produzir tecidos. No terceiro aspecto você tem a manufatura com o controle do patrão nesses galpões, nessas fábricas. Então você tem várias pessoas aqui trabalhando juntas, sendo supervisionadas. E na última imagem você já tem posta a Revolução Industrial. Você tem vários trabalhadores, eles ainda não estão em linha de montagem naquele modelo fordista taylorista, mas você já vê ali algumas máquinas aparecendo, padronizando essa produção. Ética do trabalho e disciplinamento. O trabalho punição versus o trabalho redenção. Isso se relaciona com um tema que nós já trabalhamos e eu acho importante você revisitar, do Max Weber. A ética protestante e o espírito capitalista tem a ver com esse trabalho punição, trabalho redenção. Em que sentido? Durante os milênios, o trabalho sempre foi visto como algo negativo. Sério, professor? Sério.
Lembre-se, por exemplo, da Bíblia. Adão caiu na tentação assim como Eva, comeu do fruto proibido e foi expulso do paraíso. Deus deu uma punição para Adão e para Eva. A Eva teria seus filhos com dores de parto, e o Adão se sustentaria com o suor da sua face, ou seja, trabalho. Então o trabalho é uma punição. Se eu pegar o Brasil colonial, por exemplo, século XVI e XVII, quem que trabalhava no Brasil colonial? Os escravos. Trabalhar era algo mal visto. Trabalho é coisa de escravo, eu administro a fazenda, eu administro os bens, eu cuido da lavoura. Essa ética ela vai ser invertida, principalmente pós-revolução industrial. A gente vai começar a ouvir ideias como do tipo: trabalho dignifica o homem, quem trabalha é bom que não come, o trabalho é bom, o trabalho é justo, o trabalho é gostoso, olha, o meu trabalho é minha vida, meu trabalho é minha profissão, eu faço tudo pelo meu trabalho, eu sou um workaholic mesmo. Então você tem uma mudança desse trabalho punição para esse trabalho considerado uma bênção na vida da pessoa. E isso, logicamente, esse trabalho bênção vai atender aos ditames ali da Revolução Industrial. Voltando ao quadro, você tem um disciplinamento do corpo, do espaço e do tempo. E essa cena clássica do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, demonstra isso, né? Quem não assistiu o filme, ele tem disponível inteiro no YouTube, né? Tempos Modernos. É uma crítica extremamente sagaz e sarcástica à Revolução Industrial, porque o nosso querido personagem aqui, o Charlie Chaplin, sofre para se adaptar ao dia a dia da fábrica. Então, aos movimentos repetitivos, ele começa a ter algo parecido com o Ler, aos horários, à velocidade que é imprimida, e tudo aquilo mostra a crítica que está sendo colocada dessa padronização da Revolução Industrial. Voltando ao quadro, agora vamos falar do Jeremy Bentham. O Jeremy Bentham é um personagem interessante porque ele se relaciona com a ideia do vigiar, da normatização e do sancionar o meio da Revolução Industrial. Aqui nós temos um sistema, né, com uma grande torre de vigia que controla vários lugares. O pensamento do Bentham é a ideia do utilitarismo, que é uma doutrina que avalia a moral e, sobretudo, as consequências dos atos humanos, caracterizada pela ideia de que as condutas adotadas devem promover a felicidade ou o prazer do coletivo, evitando assim ações que levam ao sofrimento e à dor. Ou seja, essa ideia do controle que o Bentham está colocando ali tem relação com o bem-estar que para ele é da maioria. Então você tem um vigiar, você tem um punir, você tem um centralizado numa fábrica, para que essa fábrica funcione muito bem, porque ela funcionando bem, todos vão estar bem. O patrão fica feliz, os empregados recebem salário, os produtos chegam à mão dos consumidores e assim por diante. É um pensamento simples no sentido que ele não questiona, por exemplo, a desigualdade social gerada pela industrialização. Mas essa ideia do utilitarismo ela é muito empregada em todo o processo da Revolução Industrial e tem consequências durante muito tempo. Consolidação do liberalismo. Nós já estudamos o liberalismo lá do Adam Smith, Mão Invisível do Mercado, valorização do trabalho. Essa consolidação do pensamento liberal do Adam Smith vai ter um escopo muito grande na Inglaterra pós-Revolução Industrial, porque eles vão conseguir perceber de uma maneira bem clara como que o trabalho tem relação com a acumulação de riquezas, que vai gerar acumulação de capital e que vai impactar no desenvolvimento e na riqueza das nações, segundo o próprio princípio do Adam Smith. Vamos ao quadro. Esse quadro ele faz uma conta com relação a toneladas de vinho e de tecido e ao custo da produção. E vai gerar lá o Tratado de Methuen de 1733, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos. Nós temos aqui dois quadros, um antes do tratado e um depois do tratado. Então, como é que funcionava? A Inglaterra, antes do tratado, ela gastaria, vamos pensar em horas, né? 100 horas de custo para produzir 10 toneladas de tecido e 120 horas de custo para produzir 10 toneladas de vinho. Então perceba, a Inglaterra é melhor em produzir tecidos do que produzir vinho, porque ela gasta 100 horas
de custo para produzir 10 toneladas de tecido, enquanto ela gasta 120 horas de custo para produzir 10 toneladas de vinho. Portugal, em contrapartida, era melhor do que a Inglaterra nos dois. Portugal gastava 90 horas de custo para produzir as mesmas 10 toneladas e apenas 80, né, comparado aos 120 da Inglaterra, para produzir 10 toneladas de vinho. Tá? Então você tem ali uma diferenciação muito grande. Os ingleses pós-revolução industrial melhoram seus processos e fazem um acordo com a Inglaterra que basicamente trocava vinho por tecido. Os ingleses tinham um monopólio de exportação de tecido para Portugal e Portugal fornecia vinhos para a Inglaterra. Qual que era a lógica dos ingleses e por que eles saíram ganhando? A Inglaterra gastava 200 horas de custo para produzir 20 toneladas de tecido. Então, 200 horas para 20 toneladas. Os portugueses tinham 160 horas de custo para produzir as mesmas 20 toneladas que eram colocadas ali para o vinho. Ou seja, os ingleses tinham uma vantagem com relação a esse custo. Para a Inglaterra, compensava muito mais vender o tecido, porque esse tecido tinha mais trabalho colocado nele. Lembra daquela lógica do Adam Smith, que quanto mais trabalho, mais valor? Então, a Inglaterra gastava mais horas para produzir um tecido, consequentemente esse preço era maior e vendia para Portugal com lucros. Os portugueses que faziam um vinho com menos horas de trabalho, o preço desse vinho era mais baixo, consequentemente o lucro deles para a exportação era melhor. Aqui a gente fez uma conta lá para 10, 20 toneladas, mas anualmente esse mercado movimentava muito mais. Então você tem uma diferenciação interessante aí, a Inglaterra se especializando e vendendo mais aquilo que ela tem a especialidade em contrapartida de outros mercados. Nós temos, para pegar um exemplo mais recente para vocês, com a União Europeia, né, com os acordos que tem de comércio, uma situação interessante que tem beneficiado a Alemanha e tem causado dor de cabeça em outros países. Um dos fatores que inclusive acabou gerando o Brexit. A economia alemã é uma economia muito forte quando você fala de automóveis. É só para você parar para pensar. Pensem nos carros, que são carros alemães que você conhece, que são bons, que são famosos, né? Volkswagen é o carro mais popular deles, né? Mas você tem Porsche, você tem Audi, Mercedes, BMW, né? Entre outros carros famosos. Com as vantagens comerciais advindas da União Europeia, a Alemanha começou a exportar carros para todos os países. Para a Inglaterra, para Portugal, para a Espanha, para a França, para todos eles. Como a indústria alemã ela é forte, ela é pujante com relação a automóveis, eles têm essa especialidade, assim como os ingleses tinham a especialidade dos tecidos lá do século XVIII, né? Eles conseguem vender bastante, eles conseguem valorizar bastante os seus produtos e ter bastante lucro. E as empresas automobilísticas de outros países têm sofrido com essa concorrência da Alemanha. Então, lógico que não estou querendo dizer que é igual o Tratado de Panos e Vinhos com essa questão do carro alemão na União Europeia. Mas a gente tem noção de que essas compensações comerciais, elas ainda valem a pena. Pensem no nosso país, pensem no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de ferro do mundo. Mas ferro é um produto pronto, in natura, ele só é retirado da natureza. Ele não tem muito trabalho dentro dele. Então o preço dele não é tão alto se comparado, por exemplo, a uma empresa que consegue produzir, sei lá, automóveis. O Brasil não tem uma fábrica de automóveis próprias. Você tem empresas estrangeiras que estão colocadas aqui. Então percebam, essa lógica do trabalho, né, da especialidade com relação ao preço, desde a época da Revolução Industrial e até hoje, faz muito sentido. Voltando ao quadro. Davi Ricardo. Davi Ricardo também é importante em inglês quando você fala sobre rendimentos crescentes e os lucros advindos da industrialização. O Davi Ricardo vai nos ensinar o seguinte, que com o aumento da população e o uso da terra infértil, você tem um aumento pontual da renda fundiária, um aumento do custo laboral, do custo do trabalho e uma redução da renda industrial. Ou seja, temos que investir na industrialização e é melhor você investir na industrialização e comprar alimentos de outros países do que não investir na industrialização
e criar ferramentas para que o seu país produza mais alimentos. Ele faz aqui uma comparação aqui com relação aos custos da terra fértil e da terra infértil e o lucro gerado nesses sistemas. E ele também era defensor de uma lei que funcionou na Inglaterra de 1815 a 1846, que é a Corn Laws. Essa Corn Laws vai defender o seguinte: foram tarifas à importação para apoiar os preços dos cereais britânicos contra a concorrência da importação estrangeira, que era mais barata. Ou seja, uma lei protecionista. Ah, professor, mas você falou que o mercantilismo acabou? Sim, o mercantilismo acabou. Mas boa parte do que a gente conhecia como princípios da Revolução Industrial também faziam parte do mercantilismo. A ideia do protecionismo, né, está presente. Eu vou criar mecanismos para proteger minha economia para que ela não sofra concorrência dos países estrangeiros. Então ali você tem um princípio que era do mercantilismo, mas que ainda estava presente no processo da Revolução Industrial. Voltando ao quadro. O imperialismo de livre comércio. O imperialismo, você já sabe, basicamente, é a dominação das grandes potências industrializadas sobre os países que eram os países pobres do mundo naquela época. Basicamente, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, dominam os países mais pobres, principalmente do continente africano, mas também do continente asiático. Esse imperialismo de livre comércio foi a base social da burguesia industrial, e quando eu falo em burguesia industrial, logicamente eu estou falando da Inglaterra, que tinha a melhor esquadra naval do mundo e conseguia ter bastante comércio por conta da sua industrialização. Você tem um período chamado da Pax Britânica, com um grande poderio naval desse país e uma abertura unilateral por causa das vantagens inglesas. Esse mapa mostra a pujança desse grande mercado inglês, né? Foi possível um salto econômico e técnico muito grande no século XVIII, o auge do Império Britânico pós Revolução Industrial foi em 1921, né? Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra chegou a ter mais de 56 territórios no mundo todo, né? Então eles tinham territórios na América do Norte, América Central, América do Sul, todo o continente africano, Oriente Médio, Ásia, Oceania, eles estavam presentes com o seu domínio em todo lugar do mundo. Então a expressão imperialismo, ela ganha força e ela faz muito sentido quando a gente pensa nesse poderio, nesse domínio absurdo dos ingleses. O imperialismo era exclusivo dos ingleses? Não, franceses e outros países também o tinham, mas a Inglaterra é o ápice de todo esse processo, dessa revolução que começa industrial, que vai fomentar o capitalismo e, consequentemente, vai gerar essa expansão territorial gigantesca que o Império Britânico teve início no século XVIII e auge no início do século XX. Economia do século XIX, problemas e propostas. A gente falou sobre industrialização, sobre tecnologias, sobre avanços, sobre conquistas. Quando a gente vê um império assim naquele mapa do mundo, parece até bonito, né? Nossa, quantas conquistas. Mas esse imperialismo também tem um lado feio, tem um lado cruel, um lado de exploração. Toda vez que a gente vê uma grande nação, né? A gente fala lá na Inglaterra, falamos dos países europeus, dá-se a impressão, e olha as lógicas dedutivas que podem ser erradas, de que esses países são simplesmente melhores. Nossa, eles conseguiram um patamar industrial, tecnológico, uma política que causa bem-estar à população, né? Todos nós muitas vezes sonhamos em morar na Europa e achamos isso lindo e maravilhoso. Mas como que esses países conseguiram essa industrialização? Como que eles conseguiram esse desenvolvimento humano? Como eles conseguiram essa riqueza e a prosperidade, né? Você fazer tudo isso explorando os países mais pobres é bem mais fácil do que pode se parecer, né? Vamos ao quadro. Nós temos a miséria, a exploração e a desigualdade muito grande. E essa aqui é uma foto bastante chocante, de 1876 a 1878. Você está vendo aqui pessoas indianas que sofreram com a grande fome. Essa imagem parece com as imagens que nós temos, por exemplo, dos judeus na época do genocídio, do Holocausto, lá da Segunda Guerra Mundial. As pessoas aqui estão extremamente subnutridas, né? Literalmente, infelizmente, morrendo de fome.
Que situação foi essa? Essa foi a chamada Grande Fome, também conhecida como Fome de Madras, que cobriu grande parte do sul da Índia e custou cerca de 5 milhões de vidas. A fome ela foi causada principalmente por conta de uma seca intensa, mas também por conta de uma política dos ingleses de regular os grãos que o governo destinava a essas regiões. O vice-rei da Índia, Lord Lytton, supervisionou a exploração por a Inglaterra de um recorde de 6,4 milhões 320 mil toneladas de trigo, o que enfraqueceu a rica força cultural e econômica da região. Ou seja, enquanto a região sul da Índia literalmente morria à fome, a Inglaterra batia recordes de exploração dos cereais, principalmente do trigo, que vinham da Índia, iam para a Inglaterra. Todo esse cereal não era consumido só na Inglaterra, uma parte era consumida na Inglaterra, outra parte era revendida nessa grande indústria comercial naval inglesa. Então, lógico que é um episódio, eu fiz questão de colocar um episódio drástico, grave, para nos chamar a atenção para essa questão desse imperialismo que deixa uma nação extremamente rica, poderosa, mas que literalmente mata milhões de pessoas a esse custo. É óbvio para mim, para você pensar, nossa, mas poderiam ter diminuído esse lucro, poderiam ter diminuído um pouco esse recorde dessa exploração e não deixar essas pessoas morando de fome. Mas é aquela ideia de que para eles, esse povo indiano, ele era inferior. Lembra do darwinismo social? Nem são pessoas direito, o que importa é o meu lucro, é aquilo que eu coloco como prioridade. Hoje você não tem países oficialmente com políticas como essas, mas até que ponto grupos econômicos também se valem dessa exploração tão absurda em prol única e exclusivamente dos seus lucros, né? Voltando ao quadro, vamos falar dos socialismos. Professor, você errou ali, socialismo é um só. Não, você tem vários socialismos. O socialismo mais famoso é o do Karl Marx e do Friedrich Engels, mas você tem outros socialismos no mundo, né? E o próprio Marx e Engels, na verdade, não são os pioneiros quando a gente fala da ideia socialista. A definição, então, é uma diversidade de concepções que, em comum, remetem a sociedades igualitárias socioeconomicamente. Então, socialismo a gente sempre associa com igualdade. Os primeiros pensadores socialistas são o Charles Fourier e o Robert Owen, né? E tentavam experimentos comunitários, ou seja, em pequenas comunidades pensar o socialismo. Saint-Simon também pensou na manutenção da propriedade privada e o Estado garantindo o interesse público. Então, apesar de ter a característica da igualdade, a ideia de você ter propriedade privada ainda era mantida. A ideia do marxismo, né, do fim da propriedade privada e os meios de produção sendo democraticamente repartidos, ocorreu posteriormente. Voltando ao quadro, ainda nos socialismos, você tem o Pierre-Joseph Proudhon, né, que defendia o fim do Estado e da propriedade, da organização coletiva oriental e a posse dos bens, e o Charles Kingsley, com o socialismo cristão, ora essa, a Bíblia como uma constituição e atendimento aos miseráveis e às crianças. Professor, socialismo cristão? Sim, socialismo cristão. Se você pensar nos relatos bíblicos que falam sobre a igreja primitiva, né, essa igreja primitiva, essa primeira igreja que vem ali pós a morte de Jesus Cristo, tinha um pouco desse caráter que é considerado socialista. Não que eles pensaram o socialismo lá na época da Bíblia, não é isso. Mas algumas características falam sobre essa. Essa ideia de que eles visitavam-se as próprias casas, que eles repartiam os alimentos, a ideia de não guardar, não buscar tesouros materiais, de pensar numa vida comunitária mais justa. Isso são alguns princípios depois que vão ser caros aos socialismos. E qual que é o socialismo do Marx? É o materialismo histórico dialético. O Marx e o Engels pegam um pouco de todas essas ideias socialistas, mas criam um sistema mais sofisticado de análise, principalmente quando a gente fala da crítica veemente que eles fizeram ao sistema capitalista e a proposta de um sistema que superaria o capitalismo, que seria o comunismo. Vamos ao quadro. Então, o socialista marxista tem como princípios primeiro, né, e um dos mais interessantes, a ideia da mais-valia. Muitas vezes as pessoas confundem mais-valia com lucro. Mais-valia não é lucro. Professor, qual que é a diferença? Vamos imaginar... eu estou com pouca coisa na mão hoje, vamos imaginar meu relógio aqui.
Vamos imaginar que essa empresa que fez o meu relógio, não vou fazer propaganda de graça aqui para eles, mas essa empresa ela teve um custo de R$ 100 para fazer esse relógio. Quando eu falo nesses R$ 100, eu estou pensando nos materiais que eles utilizaram, estou pensando nos impostos que eles pagaram, estou pensando na água, luz, energia elétrica, aluguel do prédio e tal. Cada relógio tem R$ 100 de custo. Eles vendem esse relógio a R$ 200. Então, se eles têm um custo de 100 e vendem o relógio por 200, eles têm um lucro de 100. Isso é lucro. É a diferença entre o custo de produção e o valor que você revende essa mercadoria. Mais-valia tem relação com um funcionário. Então imagine aí a empresa que você trabalha. Eu não sei onde você trabalha, mas vamos pensar numa empresa, sei lá, uma fábrica de pneus, tá? Eu preciso comprar pneu para o meu carro, lembrei dos pneus. Imagine que numa fábrica de pneus, o seu salário, vou chutar um valor aleatório, é R$ 2.000. Você trabalha 40 horas por semana, você ganha R$ 2.000 lá na fábrica de pneus. Os R$ 2.000 que você ganha de salário não significa que o seu patrão, o dono da fábrica de pneus, ganha R$ 2.000 com o seu trabalho. O seu trabalho para ele, o tempo que você fica na empresa, a quantidade de pneus que você ajuda a produzir, representam para ele 8, 10, 12 mil reais. Então, ele não paga para você o que você produz. Ele não paga como salário a você, trabalhador, a riqueza que você gera para ele. Ele tem um lucro muito maior, entre aspas, com o seu trabalho. Isso que é a mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o salário que você recebe na sua empresa e a riqueza que você gera para essa empresa. O seu salário não é proporcional a essa riqueza. Não se iluda. Você gera para o seu patrão, seja ele qual for, muito mais dinheiro do que o seu salário. Pensa comigo nessa lógica. Se ele pagasse para você um valor igual à riqueza que você gera para ele ia ter prejuízo no negócio dele. Então é igual o lucro. Ele tem R$ 100 de custo, ele vende por 200, ele não vai vender por 101. Ele vai ter que ter um lucro para ele poder ganhar dinheiro. E a questão da mais-valia é essa, a diferença entre o seu salário e a riqueza que você gera no caso do seu serviço. Voltando ao quadro. A mais-valia pode ser absoluta, que é a extensão do tempo de trabalho com a manutenção do valor do salário, relativa ao aumento da produtividade, disciplinamento e maquinário. E o comunismo. O comunismo no socialismo marxista seria o auge desse socialismo, seria o auge dessa política, na qual haveria uma propriedade coletiva do meio de produção, ou seja, as fábricas, as indústrias não teriam um dono, seriam de todos, para atender às necessidades dos trabalhadores de forma consciente. Nenhum desses trabalhadores seria o patrão, nenhum deles ficaria rico, bilionário com o trabalho, mas eles teriam dividir esses custos, dividir esses lucros e ter uma vida saudável. Professor, essa ideia é utópica? Sim, essa ideia é utópica. Seria lindo se isso acontecesse, mas a gente sabe que não vai acontecer. Mas qual que é o objetivo de estudar isso? É a crítica mais bem feita, mais estruturada ao sistema capitalista. E serve para questionar esse capitalismo muito selvagem, que lá no imperialismo, por exemplo, da Índia, levou, da relação inglesa com a Índia, levou à morte de milhões de pessoas. Que o capitalismo exista, mas que se combata ao máximo essas desigualdades sociais, que essa mais-valia possa ser um pouco menor, que esse lucro possa ser um pouco menor, para fazer com que as pessoas tenham uma vida mais digna e mais justa. Vamos para a nossa segunda situação-problema. Ética liberal. Existe espaço para uma ética do pensamento liberal? Qual é a ética liberal? Então, se a gente pensar no liberalismo lá como base do sistema capitalista, a gente parte da ideia de que o lucro a todo custo pode gerar um dizimar das pessoas. Então, qual que seriam os limites? Como é que eu tenho uma ética defendendo o liberalismo? Como é que eu posso concatenar, ou melhor dizendo, equalizar essas situações? Voltando ao quadro. Nós temos na problematização aqui um dos pensadores daquele utilitarismo, que é o Stuart Mill. Ele vai falar sobre o sistema de lógica dedutiva, sobre os princípios da economia política, a liberdade, o utilitarismo, que é o mais caro a nós aqui, um governo representativo, né, que defenda ali a visão das pessoas, e a das mulheres. Depois, segundo a ética utilitarista,
Uma ação deve ser avaliada pelos seus resultados, sendo boa quando produz felicidade para o maior número de pessoas possíveis. Então, essa ética utilitarista poderia ser uma ética que a gente utilizaria no liberalismo. Uma ação é boa quando ela causa felicidade, quando ela causa um impacto positivo para a maioria das pessoas. As críticas do valor em si, com a incerteza e a infinitude, e a defesa da liberdade, abolição da escravidão, igualdade feminina. Né? Segundo o Mill, como é possível, por exemplo, conhecer a máxima feminina, uma vez que a mulher é impedida por costumes ou por lei de fazer essas coisas? Né? E na resolução, a principal formulação ética do liberalismo clássico foi o utilitarismo e seu principal formulador foi John Stuart Mill. Então, uma tentativa de criar uma ética liberal seria essa. Eu vou tentar ter princípios para criar o melhor possível para todas as pessoas. Qual é a minha ação? Essa ação tem que ver se vai ser positivo ou negativo para a maioria das pessoas. Vamos à nossa segunda atividade da aula de hoje. Eu vou parar um minutinho só para a gente refletir e logo logo eu já volto. Que vantagens e desvantagens você percebe na ética utilitarista? Daqui a um minuto eu volto. Bom, pensando na vantagem da ética utilitarista, a gente já comentou sobre isso. A ideia de que ela pensa no melhor possível para a população. Só que essa ideia, muitas vezes, ela é levada a um patamar estranho. Por exemplo, segundo a ética utilitarista, a pena de morte numa sociedade seria interessante. Porque se um indivíduo é colocado como nocivo para a maioria da população, eu teria o direito de acabar com a vida dele para que a população ficaria salvaguardada. Essa é uma questão tanto quanto complexa de ser discutida, tem um cunho religioso, tem um cunho pessoal. Mas pensem, por exemplo, num sistema que pode falhar, que uma pessoa que teoricamente foi condenada, pode aparecer uma prova nova e ela sendo inocentada. Se essa pessoa está presa, ela perdeu anos na cadeia, mas ela pode voltar à sua vida. Mas se ela já foi morta pela prisão pela pena de morte, você não tem como voltar atrás, você não tem como ter uma compensação. Então esse é um pequeno exemplo, né, de como essa ética utilitarista pode ser perigosa se utilizada sem nenhum controle. Vamos ao quadro agora, para o nosso recapitulando. Na nossa aula de hoje, nós falamos sobre os princípios modernos da economia, né? Então sobre o mercantilismo e sobre a fisiocracia, e falamos sobre os princípios contemporâneos ligados à economia, o liberalismo econômico, o clássico liberalismo, e a crítica feita ao liberalismo e ao capitalismo, que é o socialismo. Então, discutimos temas interessantes, importantes. Espero ter contribuído e ajudado nas discussões. Lembrando sempre que essa aula é um início de um processo. Leia os autores que eu citei, pesquise, para que você tenha uma formação cada vez mais adequada. Despeço de todos agora, desejo bons estudos e até uma próxima oportunidade.